Sejam bem-vindos ao canal Lily School. E se você já teve dificuldade em travar células no Excel para fazer alguma forma, fazer alguma coisa, hoje eu vou acabar com isso de uma vez por todas, do zero, para qualquer pessoa aprender e não ter mais essa dificuldade, ficar chutando se travou certo ou não. Hoje eu vou matar todos esses problemas. Bora lá? Sejam muito bem-vindos ao canal Lily School. Meu nome é Eric Marques, sou instrutor e hoje vamos falar sobre travamento de células. O objetivo aqui do travamento de células ele é muito utilizado para otimizar fórmulas, desde o simples até complexas. A gente precisa usar o tempo todo para facilitar a rotina da gente fazer algumas planilhas. Isso vai ajudar muito para quem tiver facilidade em fazer isso. O conteúdo da aula eu vou explicar do zero para qualquer pessoa aprender isso aí. E quem ainda não se inscreveu, pessoal, vamos se inscrever, vamos acionar o sininho aí para a gente continuar, beleza? Então, bora lá, mão na massa. Então, já vimos o conteúdo, vamos para mão na massa. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ir aprendendo aos poucos aqui como utilizar o travamento de células, ok? Então, bora lá. Aqui, o que acontece? Eu coloquei nomes aqui numa coluna e aqui na segunda coluna eu coloquei comissão, que é de uma determinada comissão que o Adalberto, Juliette, Johnny, Groot ganharam aqui, certo? O tipo de venda é se essa venda, a comissão, é campanha ou sem campanha. Então, se for campanha, o que acontece? Vai ganhar 10% aqui. Estão vendo? Então, o que a gente faz? Bora lá. Vou usar uma fórmula C. Quem não viu ainda, tem um vídeo ensinando como usar a fórmula C, mas vamos aprender aqui novamente. Então, se essa fórmula, essa célula aqui for igual a... Sempre que a gente for colocar texto, vamos colocar entre aspas nas fórmulas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, campanha. Se essa célula for igual a campanha, e aí a fórmula C fala assim, valor se verdadeiro. Se for verdadeiro, o que eu quero, né? Eu quero que esse daqui, esse comissão, acrescente 10%. Como que eu faço isso? Eu vou fazer vezes... Aqui eu vou colocar... Eu sempre coloco 1. Se eu fizer vezes 10, ele vai fazer errado aqui. Vamos lá. Então, eu vou colocar entre parênteses, que eu vou colocar uma continha para ele conseguir multiplicar. Eu vou colocar 1 mais esse daqui. Porque se eu colocar 10%, ele vai fazer 231 vezes 10%, que vai dar 23, entendeu? Então, eu preciso colocar 1 mais 10%, que é 10% a mais do que esse 231. Eu quero o valor total nessa situação aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, que eu vou mostrar o que vai acontecer. Ó, se for verdadeiro, eu quero acrescentar 10%, beleza? Fizemos aqui, ponto e vírgula. Agora, aqui o Excel está falando assim, ó. E se o valor for falso? Se o valor for falso, eu quero que retorne essa célula aqui, beleza? Beleza. Vamos fechar parênteses. Algumas pessoas já devem estar se perguntando o que você ainda não fez o travamento de célula, Eric. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então a gente conferiu aqui, eu vou selecionar tudo, vou colocar aqui que é em real, vou colocar aqui 254, deu certo, então foi 10%, ele acrescentou R$23. E aí que vem a sacada. Ó. Se eu passar para baixo, o que aconteceu? Esse aqui é a campanha, certo? Só que ele não acrescentou 10%. Por quê? Porque se eu for ver aqui embaixo, ele está pegando essa célula, só que ele está pegando uma célula lá embaixo. Eu não travei. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos travar para não ter esse problema. Então aqui, ó, se a gente selecionar a célula e clicar aqui dentro, o D11, esse daqui, eu vou puxar para baixo. Eu preciso travar ele? Não preciso, tá, pessoal?
O C11, eu vou puxar para baixo. Você viu que não teve problema nas outras, então eu não preciso travar. Esse daqui é o 10%, eu preciso travá-lo, certo? Então vamos lá, eu vou travar ele, eu aperto o F4. Se eu tiver com notebook, FN, F4 para travar essa célula. E aqui eu também tá aqui do lado, eu não preciso travar nada. Então vamos ver se esse 151 vai dar certo. 166. Então deu tudo certo, pessoal. Se eu for olhar aqui, eu sempre dou essa conferida aqui para ver se está batendo ou não. Beleza? Então aprendemos a travar uma célula de qualquer forma. O que acontece, né? Eu apertei o F4. Que outra forma eu posso fazer? Posso colocar o cifrão aqui, ó. Tá vendo? Antes do C e depois do C. C27, então eu coloco 2 aqui para travar a coluna e a linha. E é isso que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Aqui, vamos para esse exercício ao lado, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem também, ok? Bora lá. O que eu quero fazer aqui para mostrar para vocês essa questão de travar a coluna e a linha. Ó, por exemplo, teste lógico. Eu quero colocar um OK para ver se são esses nomes nessas linhas. Então, se for Adalberto nessa coluna aqui e aqui, eu quero que dê um OK. Se não, eu quero que fique vazio. Então, o que a gente vai fazer? Igual C, teste lógico. Adalberto, eu quero que seja igual a esse daqui. O que acontece, pessoal? Eu vou arrastar para o lado e para baixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em travar essa célula para não termos problemas, ok? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender primeiro. Adalberto, se eu puxar a célula para a direita, o Adalberto vai vir para a comissão, vai vir para a campanha e vai dar erro. Esse Adalberto de cima, se eu puxar para o lado, ele vai dar certo. Juliette, Johnny. Mas se eu puxar para baixo, ele vai começar a pegar umas células que não é que eu quero. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. O Adalberto ele vai descer para baixo. É isso que eu quero. Eu não quero que ele ande para o lado. Então, a gente vai dar um FN, F4. Ele trava as duas se eu apertar F4 uma vez. Se eu apertar a segunda vez, ele trava só o 11. E o que é o 11? O 11, ele é a linha. Então, se eu travar a linha, vai dar erro. Ele não vai descer. Então, não é isso que eu quero. Eu quero dar mais um FNF4. Ele vai travar o B. E o que é o B? É a coluna, pessoal. Então, se ele vai travar o B, é exatamente isso que eu quero. Se eu passar para lá, ele não vai andar. Certo? E aí, a mesma lógica para o de cima. Certo? Então, eu não quero que trave a coluna, não quero que fique só em Adalberto. Eu quero que fique nas 3 células para a direita, beleza? Então, aperto uma vez, aperto mais uma e eu travo o número 10. O número 10, como a gente falou agora, é a linha. Então, ele só vai para esse lado. Ok, vamos ver se deu certo? Ponto e vírgula. Se o valor for verdadeiro, eu quero que apareça OK. Então, entre aspas, pessoal. Acho que eu falei errado outra vez. E aqui, se não OK, eu quero que apareça um vazio. Então, eu vou colocar aspas 2 vezes, como se não tivesse nada. Fecho parêntese e venho aqui. Então, deixa eu dar uma arrumadinha. Deixa eu puxar para cá, ó. O que acontece? Adalberto, então OK. Essa primeira linha tá de boa. E para baixo, será que tá de boa? Também deu certo. Juliette, Johnny. Então deu tudo certo, pessoal. Aqui, se a gente for conferir, ó, tá pegando essa célula e essa célula. Se for conferir esse, tá pegando essa célula e essa célula.
Então a gente aprendeu a travar a linha, a coluna e o total. Isso numa fórmula C. Então, pessoal, às vezes a gente quer acrescentar só um número. Então, se eu quiser mudar aqui a campanha, às vezes o pessoal fica com preguiça de fazer uma nova fórmula, uma nova tabela. Então, se tiver esse macete de aprender a travar células, fica mais fácil. Então, a campanha, se eu falar que mudou de 10 para 15, o que acontece? É só mudar aqui. E aí eu não tenho mais esse problema. Então, aos poucos, vocês vão pegando esse macete. Para quem já é avançado, já tem esse costume de fazer uma tabela desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. Para mais um último exemplo, aqui para ficar mais fácil para vocês, eu vou usar o soma C. Então, o soma C, o que ele quer? O intervalo, né? Se ele pede aqui intervalo, critério e intervalo de soma, o primeiro intervalo, ele deve ser o intervalo de critério. Ele é o intervalo de critério. Então, o que eu quero, né? Eu quero somar. Se nesse intervalo eu tiver Adalberto, eu quero a soma inteira dele, tá? Então, vamos lá. Então, vamos selecionar tudo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos sem travar, para a gente ver como fica. O critério é Adalberto. Selecionei essa célula do lado, ponto e vírgula, o intervalo de soma é esse, certo? Eu não travei nada, vocês perceberam, né? Deu um 500, esse aqui, ó. Para esse deu muito certo, mas para os outros parece que deu certo, mas não deu, pessoal. Vou explicar por quê. Ó, você viu que ele se moveu, todo esse grupo de itens, né? Ele se moveu, então ele não está pegando a primeira linha. A Bruna aqui, vamos ver. Ó, também não. Então a gente pode estar perdendo alguma informação. Pode dar certo? Pode, mas é por coincidência. Coincidência a gente não quer. Coincidência a gente não quer aqui, certo? Então a gente quer fazer o negócio dar certo para todas as situações. Então vamos lá, o que a gente faz então? A gente tem que travar esse grupo e esse grupo. E como que a gente faz? A gente volta nele aqui. Eu dou um FN, F4, travo ele de novo e travo ele aqui. O B30, eu só tenho uma linha, então eu não preciso travar ele. Se eu puxar para baixo, ele vai pegar ele ali, certo? Então, vamos lá. Beleza. Então, a gente tem aqui quanto que cada um teve de comissão com a campanha no total. Beleza? Foi por isso que eu fiz esse valor, não com a campanha só com o extra, né? Eu fiz ele com o total para a gente entender depois quanto que cada um ganhou. Se eu quiser fazer separado também, a gente pode criar uma coluna extra. Isso aqui depende da usabilidade, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Acredito que dê para entender. Se tiver dúvida ainda, confunde muito porque o pessoal fica tentando imaginar se vai, se não vai, mas isso é prática, tá? Vamos testar no dia a dia, vamos testar em tabelas que ajudam a gente para a gente conseguir fazer. Se tiverem dúvidas, mandem no comentário. Não esqueçam de seguir o canal e tamo junto, pessoal. Valeu!